Salve galera, beleza com vocês? Espero que sim. Hoje, mais um vídeo pro Rex, o Realidade em Cheque, esse quadro que traz aí assuntos diferentes, tem uma abordagem um pouco mais séria das questões, tanto de obras cinematográficas, literatura, realidade, questões do dia a dia. Hoje eu vou estar trazendo para vocês, digamos, uma conversa, uma análise sobre o filme Matrix, ou Matrix, de 1999, produzido pelas irmãs Wachowski, muito famosas aí por outras obras. Esse filme particularmente, para mim foi um divisor de águas, tanto no cinema, para mim, eu acho que existe o cinema antes Matrix e pós-Matrix, mas acima de tudo eu acho que ele fala muito sobre nós, sobre o que nós vivemos, sobre várias questões que passam no nosso dia a dia e a gente não percebe. Então eu vou estar abordando com vocês um pouco sobre esse filme, lembrando, não é uma análise do filme, digamos, falar do filme. Isso aí você tem um monte de vídeos no YouTube que você pode estar procurando, também não é uma crítica sobre o filme, também tem muita coisa, muito material no YouTube que você estará procurando. Isso aqui na verdade é mais, digamos assim, uma conversa, o diálogo entre o filme e a realidade, Uma coisa mais ou menos parecida que eu já fiz aí com outros vídeos anteriores, catando uma obra e falando um pouco dela. Então, é assim que vai ser esse vídeo, ele vai ter esse, digamos, vai ser esse o caminho que ele vai estar seguindo, falar um pouco, dizer um pouco que a obra tem a falar sobre a realidade, sobre nós mesmos. Bom, o Matrix, para quem não conhece, que eu acho difícil, mas sempre tem aqueles que não conhecem, foi um filme que nem eu disse, produzido em 99, é uma ficção, ação, se você olhar lá como ele é descrito, ele é uma ficção, ação, aventura e tal, assim por diante. E qual é a ideia central do filme? Qual é o conceito que o filme traz? Lembrando que é um filme de várias camadas. Você pode estar aproveitando ele de várias maneiras. Pode estar aproveitando ele como um filme de ação, pode estar aproveitando ele como uma ficção científica. Então assim, ele é um filme que tem várias camadas e cada vez mais que você assiste, cada vez mais que você vai voltando na obra, você vai aprofundando essas camadas, até que você chega no denominador comum, ou pelo menos chega numa ideia comum sobre os eventos, sobre o que acontece no filme, o que os eventos têm a ver com a proposta do filme. Então o filme, como eu disse, ele trabalha com a ideia de que seres humanos, digamos, vivem aprisionados dentro de um sistema, no caso esse sistema seria a Matrix, onde nós temos a nossa vida normal, a vida cotidiana, trabalhar, estudar, casar, ter filhos, assim por diante. É como se essa realidade que a gente vive, essa que a gente está inserido, que você está aí, por exemplo, assistindo aí o YouTube, vendo esse vídeo, essa realidade que a gente vive, na verdade, é gerada por computador, é gerada por uma inteligência artificial que faz com que nós temos essa visão de realidade, sendo que essa realidade é falsa. Onde, na verdade, o meu eu de verdade, o meu eu interior, está aprisionado no outro mundo, servindo, digamos, de alimento para essas mesmas máquinas que criaram essa realidade. Então o filme é isso, ele parte desse princípio, onde o protagonista, digamos assim, ele seria o salvador dessa humanidade que está presa, e sendo salvador, tem toda uma questão, digamos, de profecia, que um deles vai acordar e vai salvar a humanidade dessa mentira e acordar elas para a realidade. Então, esse é, digamos assim, bem resumidamente, a história do filme, Então, assim, o que acontece? A partir daí, a gente tem uma questão muito interessante, que é o questionamento da própria realidade, Se isso que nós vivemos, esse mundo sensorial, essas coisas que eu posso tocar, ver, sentir, assim por diante, é falso, o que é verdadeiro? E o que faz isso, que eu acho que é real, ser verdadeiro? Então, assim, dentro do filme você tem várias ideias desse tipo, E um dos diálogos, por exemplo, entre o protagonista, o Neo, e o Morfeu, que é um desses humanos que acredita na profecia do escolhido, que vai surgir alguém para salvar a humanidade, tirar ela dessa escravidão que cria digamos, uma prisão sem cela, uma prisão onde eu posso ir, onde eu quero fazer o que eu quero, achar que eu sou livre, enquanto na verdade eu não sou. Existe uma conversa entre os dois que é muito interessante, que ele fala assim, se você não estivesse dormindo, estivesse em um sonho, e não acordasse desse sonho, você conseguiria dizer se é real ou não? Então, assim, por que esses questionamentos? Eu acho interessante porque faz a gente pensar na nossa vida, no dia a dia. A gente vive muita coisa passa batida, muita coisa superficial, muita coisa assim, é simples, que chega a ponto assim, não quero explicação para isso, não quero explicação para aquilo, e acaba se tornando parte da nossa realidade. E essa conversa diz muito isso, Muitos de nós vivemos, digamos, sonhos, e não questionamos a natureza desse sonho, ou a natureza do que está por trás desse sonho, Acho que esse ponto é muito importante. E o Matrix ele faz isso de uma maneira assim perfeita, porque ele capta esses conceitos, ele capta essas ideias e transporta para nós, tipo assim, poxa, é verdade, E se tudo isso que a gente vive for falso, for mentiroso? Se tudo isso que existe, na verdade, faz parte de um plano maior, Aí teorias da conspiração, esse tipo de coisa. Mas aí não é a questão, vamos mais pé no chão, digamos assim.
Então, o filme ele tem esse questionamento da realidade, o que é real, o que não é, né? Que é um questionamento que é muito presente, por exemplo, na filosofia, né? Se discute muito a questão do ser e não ser, do que realmente faz, o que é de fato alguma coisa, o que é a essência de algo, ou o que realmente é só o que parece ser algo, né? Aquela questão, por exemplo, será que as pessoas me conhecem pelo que eu sou, ou pelo que eu tenho, por exemplo, né? Então não é uma certa realidade, né, alternativa, paralela. As pessoas não sabem quem eu sou de fato, mas sabem o que eu faço, o que eu tenho, o que eu não tenho, e assim por diante. Então esse questionamento está muito presente no filme e que mostra, né, a profundidade desses dilemas. Que, volto a dizer, um filme que com várias camadas te leva a pensar várias coisas, vários objetos, né, e assim por diante. Só que no fundo você tem um questionamento da realidade que eu acho assim genial, né? Até onde o que eu vivo é real, até onde o que eu faço faz parte de uma coisa que eu posso dizer que é de verdade, né? É aquela coisa, se eu tiver um sonho, né, o que vai dizer que ele é ou não é um sonho se eu não tiver acordado dele? Então dentro do filme, né, quando você começa a procurar esses elementos, você começa a pensar nesse ponto, né? O filme ele te leva a carregar, a pensar nisso. Volto a dizer, se você estiver aberto para pensar essa realidade além de uma obra cinematográfica, volto a dizer, é um filme de camadas. Então você pode assistir ele como um filme de ação, achar uma besteira, achar muito chato, e dizer, ah, que filme ruim, sem pé sem cabeça. Mas se você estiver aberto para procurar esses elementos e procurar fazer as ligações, né, os links com a realidade, você vai encontrar muito material, muita coisa que levam, né, diretamente, né, a várias discussões filosóficas, antropológicas, epistemológicas, assim por diante, que fazem nos questionarmos sobre tudo, sobre o que acontece, sobre a realidade, assim por diante. Por exemplo, né, falando dessas camadas assim por diante, o filme ele traz vários elementos, né, digamos, da cultura ocidental, né, da filosofia ocidental. Só para vocês terem uma ideia, essa ideia de realidade alternativa, de sermos escravos enquanto a realidade que existe é falsa, só existe para enganar a gente, isso já era debatido lá na Grécia, lá atrás, né? Você tem um mito muito conhecido, né, de Sócrates, né, que chegou através da gente por Platão, que é conhecido como o mito da caverna, né? Ou alegoria da caverna, também você pode encontrar por esse nome. O que fala, né, o mito da caverna? O mito da caverna, resumidamente, diz o seguinte: existiam pessoas que estavam presas, né, numa caverna, assim por diante, e atrás delas existia uma fogueira, e essa fogueira, né, digamos assim, criava reflexos numa parede, né, sombras numa parede. E essas pessoas estavam presas e só olhavam para a parede e só olhavam para as sombras. Então as pessoas que passavam por trás delas, animais, comerciantes, uma série de coisas que passavam por trás dessas pessoas, nessa fogueira, criavam sombras para essas pessoas. E essas pessoas que estavam presas acreditavam que aquilo era a realidade, eles não sabiam o que era aquilo, né? Então aquilo para eles era o real, aquilo que eles tinham, digamos assim, de concreto, aquelas sombras. Aí, por algum motivo, tá? Não é a questão, né? Por algum motivo, um deles consegue se libertar disso, sair disso e ir para fora da caverna. Aí, quando ele descobre que existe um mundo, é onde ele olha para a luz a primeira vez, e aquela luz cega ele e tal. Aí tem vários, né, metáforas para esse tipo de coisa, né? O conhecimento, esse tipo de coisa. E ele volta para a caverna para avisar os colegas que estavam presos naquela, que eles achavam que era a realidade deles, que aquilo ali era falso, que existia um mundo de verdade lá fora. E que eles tinham que sair dali porque, né, ali era um mundo falso e assim por diante. O que acontece? Né, não acreditam nele e tal e matam ele. Né, ele se torna tipo assim, um estranho no mundo. Matam ele. E eles continuam vivendo aquela realidade. O que isso tem a ver com o filme? Cara, essa é a metáfora perfeita porque acontece, por exemplo, com o Neo. Né? O protagonista, ele é acordado, né? Na verdade ele é procurado, tal, aí ele não entende o que está acontecendo até que, digamos assim, desplugam ele da Matrix, tiram ele da Matrix, da caverna, né? Lembra o cara que saiu da caverna? E quando ele vai para o mundo real, ele fica abismado e tal, porque ele começa ainda a ter lembranças do mundo que ele vivia no mundo que era falso, né? Naquela realidade criada por computador. E o mito da caverna ele traduz muito bem isso que acontece com o Neo, né? Quando, por exemplo, quando ele já tá, ele acorda, tá na nave lá com o pessoal e tal, e aí ele fala que os olhos dele estão ardendo, né, por causa da luz. E aí o Morfeu, né, questiona ele dizendo assim, né, falando para ele que estão ardendo porque ele nunca usou. Mas peraí, toda a experiência que ele teve, né, digamos assim, audiovisual, de escutar e ver no mundo falso, não contavam? Não faziam parte de uma experiência real? Então, dentro disso, na realidade, não. Na verdade, ele nunca usou seus olhos, por isso que ardia quando ele olhava para a luz. Que remete muito a essa questão do mito da caverna, da luz e tal, e assim por diante. Onde ele cria, na verdade, ele consegue entender a realidade que ele está inserido. Ele percebe que tudo aquilo que aconteceu era falso, que na verdade passava assim, de uma simulação, e que todas as experiências que ele viveu ali naquele contexto, na verdade, eram falsos, mas também geram outro debate. Eram falsos até que ponto? Se era real para eles, né? Fica aí o questionamento aí, né? Depois vocês comentem. Porque é muito interessante pensar nisso, né? Até que ponto tudo que ele viveu na Matrix era falso, né?
Porque se ele ainda tem lembrança, ele tem vivências da Matrix, então de alguma maneira aquilo fez parte daquela realidade dele. Então aquela realidade falsa, na verdade, era uma realidade que ele se apegou a ponto de que ele criou uma raiz ali dentro e, né, digamos, acabou fixando mais ele dentro do sistema, assim por diante, que faz ele, né, por exemplo, entrar em choque, né, quando ele percebe que a realidade não tinha nada a ver com o que ele viveu. Né, ele vomita e tal, tem toda aquela cena, que ele não consegue aceitar aquela realidade e assim por diante. Aí entramos num outro ponto, cara, que é muito interessante, que eu acho que essa é uma das, né, das partes mais fenomenais do filme. Né? Entre eles, existem aqueles que acordaram, né? Como eu falei, eles estão, né, acordaram lá o Neo, né, e tal, ele tá lá com a galera. Entre eles existem aqueles que acordaram, né? E entre eles existe um específico, né, chamado Cypher, que ele não aceitou a realidade como ela é de fato. Ao contrário, ele repudia essa realidade, ele odeia a realidade de verdade. Ele era feliz na Matrix, que é um outro, né, contraponto a esse ponto que eu estava dizendo, né? Do que o que se viveu lá era falso de verdade ou não. Porque se você não sabia que ele era real, então não tem como você dizer que era falso. Era uma vivência real, pelo menos para você. Então esse Cypher, por exemplo, ele é um dos caras, né, que dentro do filme, ele vai trair o grupo. Por quê? Ele quer voltar para a Matrix, ele quer fazer o caminho inverso. Ele foi desperto, né, para trabalhar para o bem maior, para, né, digamos, para salvar a humanidade, daquele controle, daquela escravidão. Só que ao descobrir a verdade não convenceu ele. A verdade deixou ele triste, deixou ele amargurado, deixou ele, sabe, com raiva da realidade. A ponto que ele preferia voltar para a Matrix e viver uma mentira. Aí tem uma frase dele que é muito emblemática, que assim, para mim é uma das mais geniais, que exemplifica muita coisa que a gente vive hoje, que você vive, que pessoas ao seu redor vivem, que é o seguinte: a ignorância é uma felicidade. Ele solta essa frase num diálogo que ele está tendo, por exemplo, com um dos agentes, né, que é uma galera que protege a Matrix, digamos assim, que está ali para defender a Matrix, né, existe, né, um grupo lá que defende a Matrix e tal, para as máquinas, que no diálogo ele fala, né, a ignorância é uma felicidade. Cara, essa frase ela é muito emblemática, porque, por exemplo, antes disso tem uma conversa entre o Neo e o Morfeu, que o Morfeu fala o seguinte, que nem todos estão preparados para a realidade. Alguns acabam até morrendo quando são despertos, porque não suportam a realidade, não aguentam a realidade como ela é. E quando o Cypher, né, voltando para ele, diz que ele quer voltar para a Matrix, que ele preferia aquela vida, pelo menos aquela vida para ele estava boa, estava ali e tal, e ele diz que a realidade, que a ignorância é uma felicidade, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não se importava com nada, ele não tinha que se preocupar em salvar o mundo, ele não tinha que se preocupar em entender porque as máquinas dominaram, porque isso, aquilo, outro, ele só queria viver a vida dele. E isso, galera, é o que acontece hoje em dia. Né? Hoje em dia, se você para pensar, se você vai discutir com um amigo, com uma amiga, no seu trabalho, na sua escola, sobre questões do dia a dia, né, sobre questões filosóficas e assim por diante, primeiro, você é o chato, segundo, ninguém tá afim, um ou outro vai te dar atenção e a grande parte né, vai estar aquém do que você quer abordar. O que isso quer dizer? Que todo mundo é burro, que todo mundo é ignorante? Não. Porque eles estão imersos numa ignorância, a ignorância no sentido do quê? De não se importar com a realidade. Né? Muitos não se importam com a realidade, essa é a questão. Então essas pessoas vivem suas vidas dia após dia e elas estão bem. É aquela pessoa que trabalha todo dia, acorda cedo, vai para o trabalho, vai para casa, assiste sua novela, né? Se entorpece ali com as coisas que o sistema pode oferecer. E no outro dia, volta a fazer a mesma coisa que estava fazendo e tal, e assim por diante. Um ciclo interminável. Que é um questionamento interessante, né? Muitas vezes quando a gente, por exemplo, fala assim, vamos lutar por isso, vamos questionar tal coisa, você acha que está certo as coisas como acontecem? Muitos não dão atenção, porque eles estão aquém de tudo isso, eles não se importam. Eles não estão afim de entender aquela realidade. Né? Aí vem a palavra, né? Aí vem aquela frase, a ignorância é uma felicidade. Ele está sendo feliz, mesmo ele sabendo que ele é escravizado, mesmo ele sabendo que faz parte, né, de algo muito maior, de que ele é importante, mas assim, não é algo que leva ele a se mobilizar, a caminhar ou a lutar por algo, porque para ele tá bom. Para ele sempre foi assim, sempre continuará assim. Então, o exemplo desse cidadão padrão, dessa pessoa que vive sua vida após dia, sofre, passa perrengue, vive na correria, mas nunca questionou a origem, a natureza dos seus problemas, a natureza da sua realidade. Então, o Cypher é um exemplo disso, é um de que, quando despertou para a verdade não serviu para ele. Ao contrário, ele ficou ainda mais puto ainda para voltar, né, do ponto de origem que ele estava, que ele julgava que era feliz. Então ali ele era feliz, não depois. Depois para ele era uma outra coisa, era um outro esquema, e ele não aceitou. Então aí volta naquela frase também, naquela conversa entre o Morfeu e o Neo. Nem todo mundo está preparado. Não, às vezes a gente fica revoltado e fala assim, nossa, quanta gente, tanta coisa errada acontecendo, e todo mundo tá aí e ninguém faz nada. Porque a grande maioria nem sequer está percebendo isso.
Ao contrário, tá pensando no outro dia, tá pensando no ganha-pão, tá pensando em pagar as contas e correr atrás. O sistema amarra a gente nesse processo. Então o que faz com que a ignorância passe a ser uma felicidade a partir do momento que você não busca a verdade, a partir do momento que você não busca o conhecimento. Porque assim, quando você começa a entender o mundo ao seu redor, esse mundo te deixa para baixo, querendo ou não. Você começa a entender o quê? Os problemas, as mazelas, né, da sociedade. E quando você entende essas mazelas, né, quando você entende essas questões mais profundas, aquilo te choca, aquilo te impacta. Então muitas pessoas não estão preparadas, digamos assim, não tem uma base, digamos, intelectual, uma base pessoal e tudo mais, emocional, para segurar esse impacto. E acaba, digamos assim, se frustrando, ficando mais triste do que já era. Então, esse é um exemplo claro, por exemplo, de que o filme traz essa discussão para nós, de que o quanto o sistema, ele nos oprime, ele nos escraviza e assim por diante, mas mesmo assim há pessoas que dentro dele que querem que continue da mesma maneira, não querem mudança alguma. E essa mudança pode ser qualquer tipo de mudança. Ao contrário, a ideia de mudança não está dentro, né, das pessoas. É ao contrário, vamos manter o que há, porque é sempre assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então assim, a questão da ignorância dentro do filme, cara, é genial. É um reflexo direto da nossa sociedade moderna, dessa sociedade que não questiona mais nada, ao contrário. Ela concorda, ela aceita e segue sua vida como se nada tivesse acontecendo. Como se o problema não fosse meu, não fosse de fulano nem de Beltrano. Esquecendo que a gente faz parte de algo muito maior e que esse algo muito maior depende de nós para existir. Depende da gente para continuar e assim por diante. Então, esse é um ponto do filme que eu acho genial, que faz a gente refletir muito sobre as questões do dia a dia. E um outro ponto, para específico, o vídeo não ficar muito longo, que é a questão da história, por exemplo, né? Como a história é importante, né, nesses contextos, né? O filme ele apresenta pra gente o quê, né? Aquilo que eu falei no início do vídeo, né? As máquinas que controlam os humanos para usar os humanos como energia para eles existirem. Dentro do filme, se você vai lá, pega o filme e assiste, você termina o filme, você sai da sessão e tudo mais, achando que as máquinas são do mal. Né? Daí uma coisa muito interessante que eu vejo poucos abordando, ou pelo menos fazendo relações, né, digamos assim. Quando você sai, você acha que as máquinas são do mal, as máquinas são capiroto, elas estão ferrando a humanidade. Só que assim, em nenhum momento do filme é explicado o porquê daquele contexto. Em nenhum momento. Né? Existe simplesmente uma conversa entre o Morfeu e o Neo, onde ele diz que em algum momento da história, as máquinas se rebelaram contra os humanos. E passaram a utilizar os humanos, né, como energia, porque os humanos acabaram com o planeta para poder combater as máquinas, isso falhou, e as máquinas perceberam que os humanos eram, né, digamos, uma fonte de energia muito mais abundante do que as fontes de energia que eles usavam antes. Então já tem um ponto aí. Então a gente termina o filme achando que as máquinas são do mal. Por isso que tem a profecia do cara que quer salvar, assim por diante, né, que é esse encaixe Neo. E uma coisa interessante é que existe, né, um universo expandido de Matrix, né, conhecido como Animatrix. Né? Você que se interessou, que está a fim de procurar assistir o filme, procurar entender o universo, eu indico assistir Animatrix. Né? Assista o filme primeiro e procure o Animatrix. São várias animações, são vários sketches e tal, que tratam do universo expandido de Matrix, tentam dar, digamos, explicações para questões que do filme são vagas, né? Você não tem uma explicação maior, que mostra a importância, por exemplo, da história no contexto. Né? Como você desconhecer a história das coisas, conhecer o papel fundamental da história na sociedade, faz com que cometemos erros, né? Faz com que a gente cometa erros. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na animação de Matrix, né, se você for lá assistir mais, você vai perceber que tudo isso começou pelos humanos, não pelas máquinas. E que na verdade a resposta das máquinas foi exatamente essa. Foi se rebelar contra os humanos por tudo que eles fizeram contra as máquinas. Né? Isso é muito bem trabalhado na série da Animatrix, né? São 2 capítulos, se não me engano, que explica, né, o motivo da revolta das máquinas. E a partir daí elas começaram a escravizar os humanos da mesma maneira que os humanos escravizavam as máquinas. Então, cara, é um background muito ferrado, muito bom para a gente compreender a origem de certos conflitos. E quando a gente não conhece a história desses conflitos, a gente tende a se posicionar a favor daquele que contou a versão dele primeiro. Né? Como eu disse, você termina o filme sempre julgando as máquinas. E apontando, né, torcendo pro Neo, torcendo pra galera, para eles se salvarem e libertar a humanidade. Mas a gente nunca se questiona a origem do conflito. Até porque o próprio filme ele deixa isso em aberto, deixa isso vago. Né? Até que saiu, né, essa série de animações que explica um pouco desse contexto antes do que aconteceu, né, posteriormente, que é apresentado no filme e assim por diante. Que vale muita reflexão, vale muito a pena a gente estar lá, você ir lá assistir e perceber o que realmente aconteceu antes de tudo. Né? Fica aí, né, mais uma reflexão aí sobre o filme que ele traz, mas é uma reflexão que poucos abordam. Né? Eu vi poucos canais, até poucas pessoas falando dessa outra parte da questão da história, né? Como a história é importante para contextualizar os conflitos
que nós mesmos criamos, mas às vezes, dependendo da forma como é colocado, a gente se torna vítima daquilo que foi gerado por nós. Bom, galera, e para finalizar, porque né, o vídeo já ficou bem longo, né, digamos de passagem, mas espero que vocês assistam até o fim, assistam os tópicos, né, vejam que tá bem legalzinho, tá bem bacana. Como eu disse, aqui é uma abordagem diferente que vocês vão encontrar por aí. Eu não tô aqui falando do filme, como ele funciona, da técnica, assim por diante. Tô falando do que ele tem a dizer sobre a realidade, né, como a arte às vezes imita, né, a vida, e a vida imita a arte, assim por diante. Né, em tempos, né, que a arte está sendo questionada de tal maneira que muitos se tornaram críticos da noite pro dia. Eu acho que exemplos, né, filmes como esse, como por exemplo Clube da Luta, que a gente já falou, V de Vingança e outros aí que estão aí no canal, né, que vocês podem estar procurando, vocês vão gostar muito, mostram que a arte vai muito mais além do que a gente imagina, que ela fala muito mais de nós do que imaginamos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês. Digam o que vocês acharam do filme. Se vocês viram isso que eu falei. Se vocês perceberam, captaram essas mensagens. Se ficou faltando alguma coisa, vocês acharam interessante de pautar. E assim por diante. E dependendo de como for o feedback, né, por que não a parte 2, abordando alguns pontos que vocês, né, colocaram aí nos comentários e assim por diante. Galera, muito obrigado. Valeu por quem está aí no canal. A galera que se inscreveu. Ele está crescendo a cada dia, né, a passos lentos, mas está crescendo. Né? Compartilhe. Por favor, passe para os amigos, para as amigas, para a família, assim por diante. Curta, mostra que você gostou para ter mais conteúdo. E é isso. Até a próxima e fui!